Salve, salve, minha gente! 8 de abril de 2026. Nós estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. É sempre uma alegria e um privilégio nós podermos escutar a palavra de Deus, colocar a palavra no coração. Iniciamos este nosso programa nesta quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Hoje o capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele que pedia esmola sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, já disse a vocês desde anteontem que ao longo de todo o tempo pascal nós vamos escutar o texto, o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o livro quase que todo, né? E o livro dos Atos dos Apóstolos fora escrito pelo evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu os Atos dos Apóstolos, mais ou menos entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, né? Mas é claro que foi escrito nesses anos, né? Nós não sabemos pontualmente em qual ano foi escrito, mais ou menos de 80 a 90. Só que o texto, ele relata os acontecimentos da igreja primitiva, né? Jesus em Nazaré morre mais ou menos lá pelos anos 30. Então, o texto dos Atos dos Apóstolos é uma abordagem da história de tudo que aconteceu dos anos 30 até quando o texto foi escrito nos anos 80, né? Então, são os relatos da igreja primitiva, os fatos, o que aconteceu depois que Jesus subiu para os céus e os apóstolos começaram a conduzir, a dirigir a igreja, a governar a igreja nascente, tá bom? Para vocês entenderem. Muito bem, e hoje nós ouvimos essa perícope, o capítulo 3, versículos do 1 ao 10, que relata a cura milagrosa de um coxo de nascença, que estava sentado na porta do templo de Jerusalém, né? E essa cura fora realizada por Pedro e João, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Olha só, há um destaque aqui do poder do nome de Jesus, para curar, para transformar vidas, não é? Então, é o chamado primeiro grande milagre público dos apóstolos, após a ressurreição, tá? Por isso que gera admiração, esse milagre prepara o discurso que Pedro vai fazer no capítulo 3, no versículo 11 em diante, tá? O foco aqui é na fé, na autoridade apostólica e no louvor a Deus, tá? Muito bem. Olha só, naqueles dias Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Algumas bíblias vão dizer hora nona e outras vão dizer oração das 3 horas da tarde, tá?
Isso é importante que você, católico, saiba, porque nós, de tradição católica, nós temos a liturgia das horas que os padres rezam, né? Os bispos, os padres e os diáconos rezam. E nós temos a oração da madrugada, que é o ofício de leituras. Nós temos a oração da manhã, que é chamada laudes, né? Nós temos a oração da hora média da manhã, que é mais ou menos, que é 9 horas da manhã, né? As laudes é às 7 da manhã, às 9 a hora média. Depois temos uma outra hora média, que é a do meio-dia. Temos outra hora média, que é das 3 da tarde, e é sobre essa que está falando aí a leitura, tá? Então, às 3 da tarde é a hora nona, a do meio-dia é a hora sexta, e a das 9 da manhã é a hora terça, tá? Então, 9 da manhã é a hora terça, meio-dia é a hora sexta, e 3 da tarde é a hora nona, que é a hora média da liturgia das horas. Nós rezamos, nós acompanhamos a tradição judaica, tá? Então, isso vem da tradição judaica que nós seguimos, nós que rezamos a liturgia das horas. É bonito isso, a gente precisa aprender, né? 9 da manhã é hora terça, meio-dia é hora sexta e 3 da tarde é hora nona. Então, aprenda isso, tá? Porque às vezes você vai usar a Bíblia, fala hora sexta, você não sabe. Agora você já sabe, tá bom? Muito bem. E quando eles vão no templo para rezar a hora nona, às 3 da tarde, eles se surpreendem com esse coxo de nascença, tá? Esse coxo de nascença. Pedro e João, muito interessante, eles seguem a prática devocional, né? Então aqui eles mostram uma certa continuidade com o judaísmo. Por isso, minha gente, tudo que nós celebramos não é invenção apostólica. É uma continuidade do judaísmo. Nós precisamos levar na consciência de que Deus chamou um povo, que foi o povo judeu, e ao instituir a igreja, ele não joga tudo fora. É uma continuidade. É uma continuidade. Se nós olharmos a nossa... Acabei de explicar para vocês a liturgia das horas. A liturgia das horas veio da oração judaica. As horas que a gente reza, os salmos que a gente reza, né? Os saltérios que a gente fala, né? Cada semana é um saltério, são 4 saltérios, né? De tal modo que em cada mês você reza os 150 salmos, se seguir certinho todas as horas, né? Então, tudo nós recebemos do judaísmo, a própria Eucaristia, a missa, né? A oração, a apresentação das oferendas, das oblatas, né? A oração que o padre faz é uma oração que vem da tradição judaica. Bendito sejais vós, Deus, pelos bens da criação, pelo pão que é fruto da terra, do trabalho humano, nós nos apresentamos, ou seja, a oração que veio do judaísmo. Então, a nossa igreja, ela não nasce do nada, é uma continuidade. Bonito isso. E aí eles se deparam com esse coxo, né? Com esse coxo. Gente, esse coxo é a imagem dos marginalizados, né? A imagem da fragilidade humana. Simboliza a humanidade pecadora que é incapaz de entrar na comunhão com Deus, porque o coxo não entrava no templo. Ele não podia entrar no templo, né? A porta formosa era chamada de Nicanor, né? Nicanor. Era uma entrada principal do templo de Jerusalém, né? Então aqui é um contraste enorme entre a beleza externa do templo e a humanidade que é frágil na pessoa daquele coxo, não é? O templo suntuoso é a glória, é a perfeição de Deus, mas a humanidade está decaída na porta, ou seja, a humanidade não consegue o acesso ao Todo-Poderoso. Muito interessante isso, não é? Então, gente, colocando na nossa vida esse texto, é muito bonito, né?
Hoje nós somos convidados a reconhecermos na nossa vida quais são as nossas portas formosas, não é? As portas formosas da nossa vida. Quais são as suntuosidades da nossa caminhada? Os nossos sucessos, né? As nossas rotinas religiosas, os nossos sonhos realizados, a prosperidade, as alegrias da vida. Quais são as nossas portas formosas? Né? Diante da nossa alegria, do nosso prazer, da nossa satisfação, está o sofrimento de muita gente. Né? Então, Pedro e João, eles vão se colocar diante da presença do transcendente, do sagrado, de Deus, mas eles não se percebem indiferente ao que está acontecendo ali na porta. Não é? Então, a vida espiritual deve nos levar a uma sensibilidade com o sofrimento humano. Uma sensibilidade. Não é? É bonito isso, é muito bonito, é muito bonito. E olha, gente, quando nós estamos nas portas formosas das nossas conquistas, das nossas alegrias, tem muitos coxos de nascença, ou seja, pessoas no sofrimento. Ao mesmo tempo que nós estamos lá, tem muita gente sofrendo. Como também, quando muita gente está nas portas formosas das suas conquistas e alegrias, nós também passamos, né, pela experiência do sofrimento muitas vezes. Sabe quando aquela coisa, aquela sensação, quando um está bem, o outro está sofrendo? Ou quando o outro está sofrendo, nós estamos bem? Enfim, é assim, é a vida. O que importa é não perdermos a sensibilidade. É não perdermos a sensibilidade. E olha o que diz o versículo do 4, né? Pedro com João fixou os olhos no coxo e disse para o coxo: olha para nós. E o homem olhou para eles. Olha para nós, exige atenção total, ecoando o chamado de Jesus. Não é? Então a resposta do coxo mostra a expectativa material. Ele olhou para os apóstolos pensando que os apóstolos iam entregar para ele alguma moeda, uma expectativa material. Mas eles dizem: eu não tenho nem ouro nem prata para te dar. Em nome de Jesus Nazareno. Ou seja, não é uma magia, uma mágica. É um feito realizado em nome de Deus. É Deus, foi Deus quem fez. O gesto físico evidente de segurar a mão do coxo, o braço do coxo, simboliza o apoio comunitário, o apoio humano. Não é? Gente, Deus ele realiza a obra de transformação, muitas vezes de milagres no nosso meio, mas Ele conta com as nossas mãos para ajudar a acontecer o milagre. Pode perceber o movimento em que acontece o milagre. O milagre acontece depois que Pedro e João tomam o homem pelas mãos. Às vezes nós pensamos e nós atribuímos a Deus a iniciativa das coisas. Parece que Deus tem que fazer algo, como na verdade nós precisamos fazer primeiro. Parece que, às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida porque nós temos que tomar alguma decisão. A hora que nós demos um passo, o Senhor termina a nos impelir adiante, a nos empurrar adiante. Mas é preciso que nós demos esse passo primeiro. Quantas vezes nós ficamos esperando de Deus algo que nós devemos tomar como decisão e nós devemos fazer por primeiro? Ai, Deus me dá a bênção que eu tanto preciso. Tá bom. E você está fazendo o que para ajudá-lo? Interessante, eu acho muito interessante esse detalhe no texto, porque quando o coxo é segurado pela mão, não é? O coxo é segurado pela mão, Pedro segura pela mão, pelo braço direito, né? Pedro o levanta
E depois que Pedro o levanta, é que a cura acontece. Eu vou dizer uma coisa para você, diante desse movimento, desse milagre. Talvez o milagre na sua casa não acontece porque você precisa primeiro levantar. Você primeiro precisa você estar em pé para poder levantar aquilo que está caído. As coisas nem sempre dependem só de Deus, gente. Nós precisamos estar de pé para levantar outros. E quantas vezes nós nos prostramos junto daquilo que já está prostrado? Uma vez eu disse a uma pessoa que veio buscar direção espiritual, né? Aliás, vários testemunhos sobre isso. Não é? A pessoa vem reclamar do que está acontecendo na família, na vida, falar, olha, você precisa parar de reclamar, você precisa estar de pé. É bem essa leitura de hoje. Você quer que a sua família se levante, você quer que o seu casamento se levante, você quer que alguma coisa se levante, mas você vai se prostrar, quem vai te levantar? Não vai vir um anjo do céu para te levantar. Você precisa se levantar primeiro para você levantar aquilo que esteja caído à sua frente. Nós temos medo de dar o passo inicial. Nós temos medo. Hoje o Senhor quer nos impelir, nos impelir de coragem, de fortaleza, para que a gente vá e transforme aquilo que precisa ser transformado. Minha gente. Não é? Olha, é fantástica essa leitura. Acho maravilhosa essa leitura. Não é? Então, olha só. Ofereçamos, gente, o que realmente nós temos à nossa disposição, a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Não é? Nos momentos de limitação, seja financeira, seja emocional, relacional, confiemos no poder do nome de Jesus, mas nós temos que dar o primeiro passo. O resto Jesus faz, gente. Não é? Muito linda essa leitura, muito lindo. Depois nós vemos que Pedro segurou pelo braço direito, levantou. Depois de levantar, Deus curou as suas articulações. Deus curou os seus membros que até então estavam doentes, estavam impossibilitados. Deus curou, mas quando ele já estava em pé, não é? E aí ele deu um pulo, ficou de pé, começou a andar, não é? Entrou com eles no templo, caminhando, saltando, louvando a Deus. E as pessoas começaram a perceber que era aquele mendigo que estava caído lá tanto tempo. As pessoas começaram a perceber. Olha só, aqui nós vemos os atos daquele que foi curado, pulou, ficou de pé, andava, saltava. É o cumprimento daquela profecia de Isaías no capítulo 35, versículo 6. O coxo saltará como um cervo. Lembra dessa palavra? Então, aqui mostra que a inclusão na comunidade, né? O louvor público inicia a evangelização espontânea, não é? Após receber a graça, nós precisamos aprender com esse coxo também a responder com louvor visível, testemunho público. Sair da porta da marginalidade para o centro da comunidade eclesial. Ou seja, ele entrou no templo. Aquilo que agora antes era empecilho, era obstáculo, agora já não tem mais. E é a própria igreja, na pessoa de Pedro, quem proporciona que ele entre. Hoje nós vemos esse movimento que vem desde o Papa Francisco, de acolher na igreja todas as pessoas que queiram ser igreja, gente. Todas as pessoas que queiram ser igreja. Pedro não esperou aquele homem ser curado para colocá-lo dentro do templo. Pedro o ajudou a se levantar para se curar e aí estar onde os apóstolos estão. A igreja não pode ficar esperando pessoas prontinhas, pessoas redondinhas, perfeitinhas para fazer parte dela. A igreja tem que dar as mãos a essas pessoas para que elas se dignifiquem.
e aí possam fazer parte. É aquela frase fantástica do Papa Francisco, né? Um sacerdote deve ter um cheiro das suas ovelhas, ou seja, ir até as ovelhas. É a teologia da saída, do encontro. Nós precisamos compreender isso. Nós não podemos mais viver uma igreja, gente, sacramentalista. Eu não estou... Presta bem atenção nessa expressão. O sacramentalismo. O que é o sacramentalismo? É a postura de uma igreja que fica esperando os fiéis. Hoje o mundo não precisa mais disso. A igreja precisa ir até eles para mostrar que eles são importantes e que a igreja está esperando por eles. É bonito isso. É bonito. Não é? Muito bom, muito bom. Então, gente, é uma leitura, olha só, o tempo já, a gente vai falando, vai refletindo, vai colocando na vida e o tempo vai, já avançamos muito no tempo. Que nós levemos a lição dessa leitura hoje para a nossa vida, nossa história. Primeira coisa, o poder do nome de Jesus. Hoje no seu dia, profetize bênção na sua vida. Fala, em nome de Jesus vai dar certo tal coisa, em nome de Jesus. Você vai ver como as coisas vão se transformando pelo poder do nome de Jesus. Outra coisa é a atenção, a fragilidade, as necessidades das pessoas que estão caídas no chão diante de nós. Quando vir alguém triste, quando vir alguém que esteja na fragilidade, precisando de algo, se sensibilize. Não é? Muito bem, que a palavra de hoje nos ajude, possa ser instrumento do nosso levantar. Nós que tantas vezes somos esse coxo também, né, gente? Quantas vezes diante de acontecimentos da nossa vida nós estamos prostrados na tristeza, no sofrimento, na desesperança. Peçamos ao Senhor hoje que nos levante, É por isso que serve a pregação da igreja, né? Eu sempre falo isso. A pregação da igreja ela deve ser denunciativa e motivacional. Denunciativa no sentido de a pregação da igreja deve falar, denunciar o pecado, mostrar o projeto de Deus, é esse. Mas também não é só isso, não vira um moralismo religioso. A palavra de Deus também ela nos desperta em nós a esperança, a confiança, nos motiva quando nós estamos tristes, para baixo, desmotivados, desanimados. A palavra vem nos resgatar. É a palavra de hoje. Levantemo-nos, minha gente. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Deus abençoe vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês um excelente dia, com muita paz, saúde. Amanhã nos encontramos novamente com a reflexão diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.